Olá pessoal, eu sou a doutora Patrícia Prazeres, otorrinolaringologista, e devido ao trabalho que a gente realiza aqui no Instituto de Otorrinolaringologia, nós iremos fazer uma série de vídeos para que a gente possa estar mais concedendo informações a respeito do dia a dia de várias questões na área da otorrinolaringologia. Então, o primeiro vídeo que nós escolhemos para estar fazendo é um vídeo falando sobre o Bera. O Bera é um exame que ele está sendo mais divulgado, sendo mais conhecido, devido a uma maior importância nas investigações de perdas auditivas em crianças. E o Bera, para quem não sabe, ele também é chamado de PEAT. PEAT é uma sigla que significa potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Então, o que vem a ser o Bera? O Bera ele é um exame que ele avalia a integridade funcional da via auditiva neurológica. Ele vai avaliar o funcionamento do nervo auditivo até a região do tronco encefálico, no cérebro da gente. E então, quais são as principais indicações? Quais são as principais finalidades do Bera? Bom, o Bera ele pode ser solicitado com várias intenções. A principal delas, e que a gente conhece mais, é solicitar o Bera para as investigações de perda auditiva, principalmente em criança. E normalmente ele é solicitado quando uma criança realiza o teste da orelhinha e o teste da orelhinha ele não apresenta resposta. Então, essa é uma das indicações do Bera. Outra indicação de solicitação do Bera é quando as crianças elas nascem com alguns fatores de risco para perda auditiva. E a gente vai mostrar um quadrinho para vocês dos principais fatores de risco que, ao apresentar uma criança, quando ela nasce, o ideal seria a gente já solicitar a realização de um Bera. Bem, o Bera também ele pode ser solicitado quando a gente quer avaliar o limiar auditivo em crianças, quando a gente quer avaliar o grau da perda auditiva, quando a gente quer avaliar também o grau de maturidade da via auditiva nos bebês. E existem realmente outras indicações de Bera, mas que a gente não precisa adentrar muito, que são indicações mais precisas para adultos. Bom, então como é realizado o Bera? O Bera, nos aparelhos convencionais, ele é um exame não invasivo, um exame indolor, e ele é realizado de uma forma muito parecida com o eletroencefalograma. É um exame que pode ser realizado com a criança em sono natural, pode ser feito com a criança sedada e muito raramente a gente vai precisar de uma anestesia para fazer o Bera. Eu confesso a vocês que na realidade, na grande maioria das vezes que eu faço o Bera, eu faço com a criança em sedação. Por quê? Bom, em sono natural, eu confesso a todos vocês que é muito difícil a gente conseguir fazer o exame, porque uma das etapas do preparo para a gente fazer o Bera é a colocação dos eletrodos na face e atrás das orelhinhas da criança. E a gente tem que colocar os fones no ouvidinho da criança. E é geralmente nesse momento da colocação dos fones que a criança, quando está em sono natural, na grande maioria das vezes, a criança não aceita, acorda e não aceita a colocação dos fones. E mesmo a criança sedada, ela ainda vai apresentar um estímulozinho para tirar o fone, só que aceita com uma maior facilidade devido à sedação que dá um soninho que facilita a realização do exame.
E por que a gente precisa aplicar, na grande maioria das vezes, a sedação na criança para que a gente possa realizar o BERA convencional? Bom, o exame de potencial evocado auditivo, ele é um exame que exige que a criança ela fique bem tranquila, que ela não se movimente durante a realização do exame, porque a movimentação tanto do corpo como a movimentação dos olhos pode causar muita interferência e as interferências, elas podem impedir que a gente consiga realmente obter a resposta adequada. Então, por isso que é a necessidade da gente, na grande maioria das vezes, aplicar uma sedação nas crianças para que a gente tenha as condições ideais para que a gente possa realizar o exame e obter as respostas adequadas. Há poucos dias, eu fiz um exame em uma criança que havia sido encaminhada por uma colega, otorrinolaringologista também, e essa criança, ela já tinha feito um primeiro BERA, e a colega, quando olhou o resultado do exame, teve algumas dúvidas e nos encaminhou para que a gente pudesse estar repetindo o exame. Na realidade, o primeiro exame dizia que a criança tinha uma perda auditiva leve e, para minha surpresa, ao realizar o exame, a gente constatou que a criança, na realidade, não tinha resposta nenhuma e o exame, na realidade, era indicativo de que a criança, sim, tinha uma perda auditiva profunda. E, para minha surpresa ainda maior, quando eu conversei com a mãe e que solicitei o primeiro exame para que fosse verificar, infelizmente, a gente constatou que, na realidade, aquilo que havia sido interpretado como uma resposta, na realidade era artefato elétrico, porque a mãe nos contou que a criança, durante a realização do exame, ela estava acordada e ainda olhando um celular. Então, para o BERA convencional, esse tipo de situação é impossível de se realmente conseguir alguma resposta para avaliar realmente aquilo tudo que o exame se propõe a avaliar. Então, na realidade, o nosso maior objetivo em estar realizando esses vídeos e prestando algumas informações é porque a gente vê que quanto mais informação a gente obtém a respeito de determinados assuntos, quanto mais informação, melhor. Porque nenhuma informação é pouco, principalmente naquilo que se relaciona a diagnóstico de perda auditiva em criança. Porque o BERA, quando realizado de forma adequada, ele é um fator divisor de águas na vida de uma criança. Então, é inadmissível se realizar o exame de forma apressada, porque automaticamente a pressa em se realizar o exame faz com que alguns parâmetros durante a realização do exame, esses parâmetros eles podem ser negligenciados e isso realmente comprometer um resultado confiável e um resultado real daquilo que é a realidade da questão auditiva das crianças. Eu gostaria também de compartilhar com vocês de um outro caso onde o BERA ele foi extremamente importante para ajudar no diagnóstico a respeito do atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem em uma criança. Essa criança, ela já havia passado por vários outros profissionais, para alguns ela era autista, para outros não, mas para aqueles que diziam que ela não era autista, também não sabiam dizer o porquê desse atraso na fala e na linguagem. Então, decidimos, junto com os pais, a realizar o BERA e
quando realizamos o exame, realmente foi constatado que a criança apresentava uma perda auditiva leve. E no momento que o diagnóstico foi feito, indicamos logo o aparelho auditivo e a terapia auditiva. E para nossa grande surpresa e surpresa também dos pais, a aceitação pela criança do aparelhinho auditivo foi muito tranquila e rápida, e logo que a criança passou a fazer uso do aparelho auditivo e começar a fazer a terapia auditiva adequada, a evolução dessa criança também foi muito rápida. E para a felicidade de todo mundo, né, a criança começou a desenvolver a fala, a linguagem, e realmente todos ficamos muito felizes. Na realidade, nós sabemos que algumas crianças que têm diagnóstico de autismo, um suposto, na realidade, diagnóstico de autismo, também crianças que têm diagnóstico de distúrbio de atenção e hiperatividade, algumas delas, na realidade, o que elas efetivamente apresentam, elas têm uma perda auditiva. Outras também apresentam associação desses dois distúrbios, né? Outro dia eu li um depoimento de uma mãe que o filhinho dela apresentava um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, e essa mãe ela começou a procurar vários profissionais para tentar descobrir o que estava causando todas as alterações que ela conseguia evidenciar na criança. E apesar da criança ter realizado um primeiro BERA, que dizia que a audição da criança era normal, essa mãe ela sempre ficou com uma pulga atrás da orelha e sempre insistiu muito com os profissionais de que ela queria fazer uma segunda investigação. A criança, ela, ao longo de toda a investigação que a mãe estava fazendo, ela realmente teve um diagnóstico de que tinha autismo, mas para alguns aquele diagnóstico já era suficiente, mas aquela mãe insistiu realmente de que queria continuar investigando. Ela não se deu por satisfeita com o resultado normal do exame, e após 2 anos de ter realizado o primeiro BERA, a mãe finalmente conseguiu realizar um segundo exame no filho. E para surpresa dela e dos profissionais que realizaram o exame ele realmente mostrou que a criança tinha uma perda auditiva de um grau bastante acentuado, e imediatamente já foi, na realidade, identificado que no primeiro exame, infelizmente, a interpretação do resultado do exame havia sido feita de forma incorreta. Então, a mensagem principal que eu queria deixar para o papai, a mamãe, a família de um modo geral, é que qualquer coisa que vocês possam constatar e ter de dúvidas com relação à audição de uma criança ou a presença de qualquer fator de risco, qualquer coisa que possa levar a uma situação de possibilidade de haver uma perda auditiva em uma criança, vale a pena investigar. Não negligencie, não se dê por satisfeito com qualquer diagnóstico. Se você observa algum comportamento diferente, alguma falta de resposta, alguns sons que a criança que poderia chamar a atenção de uma criança, que ela poderia responder e não responde, vale a pena investigar. Investigue, invista na investigação, porque, como a gente já falou, um diagnóstico adequado possibilita um tratamento adequado, e para muitas crianças, quanto mais precoce for feito um diagnóstico de perda auditiva, maiores são as possibilidades dessa criança vir a ter um desenvolvimento igual ao de uma criança sem perda auditiva.
Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo. Inscreva-se no nosso canal para que você possa estar recebendo as notificações de nossos próximos vídeos. O nosso maior objetivo é procurar interagir com vocês da melhor maneira possível. Deixe comentários, sugestões e a dica é: ouvir bem é viver bem.